4 minutos. Foi o tempo entre a última aproximação e a queda que matou Marília Mendonça. O avião estava perto do aeroporto. Os pilotos conheciam a região. O clima era considerado aceitável. E mesmo assim, segundos antes do pouso, a aeronave atingiu uma linha de transmissão de energia que cruzava o Vale de Caratinga. Os destroços ficaram espalhados pela encosta, enquanto equipes de resgate tentavam entender como um voo tão curto terminou daquela forma. O relatório oficial trouxe respostas técnicas, mas até hoje, uma pergunta continua desconfortável. Se os fios estavam ali havia anos, como ninguém percebeu o perigo antes do impacto? Marília Mendonça tinha 26 anos e era uma das artistas mais ouvidas do Brasil, quando embarcou naquele voo em 5 de novembro de 2021. O destino era Caratinga, no interior de Minas Gerais, onde faria um show naquela noite. A aeronave era um bimotor executivo usado regularmente para deslocamentos curtos, e o trajeto parecia simples para uma equipe acostumada à rotina de aeroportos regionais. A aproximação para Caratinga, porém, exigia atenção constante, porque a pista fica cercada por morros, vales e estruturas de transmissão elétrica espalhadas pela região. Os pilotos já haviam pousado ali antes, o que inicialmente reforçou a ideia de que tudo ocorreria normalmente. Mas havia um detalhe importante. O aeroporto não possuía equipamentos avançados de navegação por instrumentos. Isso significa que os pilotos precisavam enxergar referências visuais do terreno durante a aproximação final. E naquele fim de tarde, a luz baixa e o relevo irregular criavam exatamente o tipo de cenário em que poucos segundos de erro podem ser decisivos. Os registros mostram que o voo ocorreu sem anormalidades graves durante quase todo o trajeto. A comunicação com o controle regional seguia estável e os pilotos iniciaram a descida poucos minutos antes da chegada. O problema começou justamente na fase mais delicada de qualquer voo, a aproximação final. Nessa etapa, a aeronave perde altitude rapidamente, enquanto os pilotos precisam alinhar velocidade, direção e posição da pista ao mesmo tempo. Segundo o relatório oficial, o avião estava abaixo da altitude recomendada quando entrou no vale, próximo ao aeroporto. Isso significa que a margem de segurança entre a aeronave e os obstáculos da região ficou perigosamente pequena. Os fios da linha de transmissão atravessavam exatamente a trajetória usada para a aproximação visual, e parte da estrutura ficava difícil de perceber dependendo do ângulo da luz. O detalhe mais perturbador é que os cabos praticamente desapareciam contra o fundo escuro dos morros. Moradores relataram ter ouvido o som do avião voando muito baixo segundos antes da colisão. Alguns disseram que a aeronave parecia fazer uma curva de correção já perto demais da linha de transmissão. Outros lembram que o impacto inicial não foi contra o solo, mas contra os próprios cabos de energia, que romperam instantaneamente antes da queda. Os investigadores encontraram marcas consistentes com essa sequência nos destroços da aeronave. A explicação parecia relativamente simples, um voo baixo demais durante a aproximação. Mas os investigadores perceberam algo importante quando reconstruíram a trajetória final do avião. A tripulação não demonstrou sinais claros de emergência na comunicação de rádio. Não houve pedido de socorro. Não houve alerta de falha mecânica. Não houve tentativa registrada de arremetida completa. A manobra usada quando o pouso precisa ser interrompido imediatamente. Isso levantou uma pergunta desconfortável. Se os pilotos não perceberam o risco a tempo, por quê? Especialistas em segurança aérea apontam que linhas de transmissão podem se tornar praticamente invisíveis em certas condições de iluminação, principalmente quando o avião está descendo em direção ao horizonte. O cérebro humano tende a focar na pista e no relevo mais evidente, enquanto objetos finos
desaparecem visualmente por alguns segundos críticos. É exatamente por isso que aeroportos cercados por obstáculos exigem procedimentos extremamente rígidos de aproximação. Mas existe outro detalhe que chama a atenção. O relatório afirma que os cabos possuíam esferas sinalizadoras, aquelas bolas coloridas instaladas justamente para tornar fios visíveis a longa distância. E, portanto, muitos pilotos questionaram por que uma tripulação experiente, ainda assim, não conseguiu evitar o impacto. Foi nesse ponto que o acidente deixou de parecer apenas um erro simples. A primeira teoria sustenta que o acidente foi resultado direto de erro operacional durante a aproximação. O argumento principal é simples. A aeronave voava abaixo da altitude segura e, portanto, qualquer obstáculo elevado se tornava um risco imediato. Essa conclusão é consistente com o relatório oficial e com os danos encontrados nos fios de transmissão. Mas existe uma falha nessa explicação. Os pilotos tinham experiência, conheciam o aeroporto e não demonstraram desorientação grave antes do impacto. A segunda teoria aponta para limitações estruturais do próprio aeroporto de Caratinga. Sem equipamentos avançados de navegação por instrumentos, a aproximação dependia quase totalmente da percepção visual dos pilotos. Especialistas afirmam que aeroportos cercados por relevo irregular exigem margens ainda maiores de segurança. O que chama a atenção é que outros pilotos já haviam relatado dificuldade para identificar obstáculos naquela região durante horários específicos do dia. Isso não significa falha direta do aeroporto, mas levanta dúvidas sobre o nível de risco operacional aceito naquele tipo de aproximação. A terceira teoria é mais desconfortável porque envolve percepção humana. Segundo investigadores de segurança aérea, o cérebro pode ignorar obstáculos extremamente finos quando está focado em alinhar a pista para pouso. É um fenômeno conhecido na aviação. O piloto acredita estar vendo todo o cenário, mas detalhes perigosos desaparecem visualmente por segundos decisivos. Os fios podem ter sido percebidos tarde demais para qualquer reação eficaz. E talvez seja exatamente isso que torna o caso tão perturbador. Não houve conspiração confirmada. Não houve pane catastrófica. Apenas alguns segundos em que um obstáculo praticamente invisível encontrou uma aeronave em descida. A investigação oficial foi encerrada. O relatório apontou uma combinação de aproximação abaixo do perfil seguro e colisão com a linha de transmissão. Mas acidentes aéreos raramente deixam apenas respostas técnicas, porque no fim, o que permanece não são apenas números ou gráficos de voo. São perguntas sobre percepção, rotina e pequenos erros que se acumulam silenciosamente até virar tragédia. 4 minutos mudaram tudo. O caso de Marília Mendonça continua gerando debate entre pilotos e investigadores. Na sua opinião, o acidente foi apenas consequência de um erro humano ou existiam riscos naquele trajeto que nunca receberam atenção suficiente?